Saudações, hoje é 27 de setembro de 2022, basicamente para comentar uma temática muito interessante que tem surgido há muito tempo, né? Mas que ganhou um nome mais recente sobre a questão de guerra cognitiva, de manipulação cognitiva. Eu não gosto muito desse termo porque é um pouco confuso, mas refere-se basicamente à ideia de que os grandes sistemas, especialmente os algoritmos, as redes sociais, os sistemas informáticos, estão, ou pelo menos tentam manipular as pessoas com vistas aos seus próprios interesses, né? De modo que então ele pode selecionar que tipo de notícias ele te manda, que tipo de informações ele vai te passar, para te colocar dentro de uma bolha, te manipular dentro daqueles viés daquela bolha. E muitas pessoas se preocupam ao dar muitas informações sobre si próprias, né, nas redes sociais ou nos mecanismos de procura, porque há sistemas que estão computando isso e tentando prever mais ou menos o seu comportamento, com o objetivo, claro, de te manipular. O pessoal chama isso de, às vezes, de hack cognitivo, acho que isso é um pouco forçado também, mas é aquela ideia de você delegar, sobretudo, para um sistema automatizado, a possibilidade de guiar suas percepções e, dessa forma, praticamente controlar a sua mente, né? Porque tudo que você recebe perceptualmente, toda a informação que te chega é deliberadamente selecionado por alguém, especificamente, essa pessoa vai pautar o modo como você percebe a realidade. Então isso é meio que inevitável. Então a grande questão é como se defender disso, como que você evita de você ser manipulado em prol de interesses que efetivamente não são os seus. Bem, primeiro preciso deixar muito claro que é sempre bom lembrar, né, porque algumas pessoas podem ficar um pouco desnorteadas com relação à minha multiplicidade de interesses, ao ver que eu tenho discutido temas de política, ideologia, filosofia, psicologia, sociologia, ficção científica, literatura, mas o fato é que tudo isso tem um elemento em comum, tudo isso tem um ponto em comum, tem um fundamento, que é mentalidades. Meu principal interesse é mentalidades, é como que as pessoas, o que as pessoas pensam, como a mente funciona, o que elas acreditam, seus sistemas de crenças, sistemas de pensamento. Esse é o meu objeto de interesse primordial. Isso, evidentemente, se aplica a tudo. Dito de uma forma simplificada, para utilizar a irresistível analogia dos nossos sistemas de informática, isso significa que num determinado momento eu estou menos preocupado com o hardware físico, ou seja, o cérebro, o corpo, o mundo físico, e estou mais preocupado com o software, ou seja, os sistemas de pensamento que processam isso tudo. Até porque, para você ter uma noção da realidade concreta material, você precisa também de uma chave de entendimento, que é o método, inclusive o método científico, o método de entendimento, todos são sistemas de pensamento também. O próprio negócio fica falando, o pessoal fica falando em a ciência, a metodologia científica é um sistema de pensamento. Os pressupostos são de sistemas de pensamento. A própria noção de você acreditar concretamente em uma realidade material deriva de um sistema de pensamento. Então, isso é inescapável. Você tem que passar por esse filtro psicológico primeiro. E nossa mente funciona utilizando sistemas, utilizando programas, a maioria deles prontos. Né? Basicamente, você instala programas no seu cérebro. Assim, né? Esses programas são as ideologias, os sistemas, os mimeplexos, né? É isso que a gente precisa estar sempre atento. Dito isso, né, a gente sempre se depara com essa pergunta, as pessoas querendo evitar serem manipuladas. Eu já vi pessoas ter essa ideia esdrúxula de, para evitar que os algoritmos as manipulem, que no bom sentido, no sentido benevolente, você pode vender coisa, que algumas pessoas já não vão gostar, mas no sentido pior ainda, você pode manipular a sua percepção mesmo para te fazer acreditar em determinadas pautas, apoiar determinadas pautas e votar de acordo com o que lhes interessam. Então eu vi pessoas tentando utilizar um mecanismo de defesa contra isso, espalhando deliberadamente informações falsas sobre si mesmo. Ou seja, eles têm um determinado viés, de repente elas fingem que tem uma pessoa totalmente diferente para tentar confundir o algoritmo. Pelo amor de Deus, não faça isso. O que você vai fazer, de uma certa forma, essa estratégia de falsificação vai te afetar de um determinado modo, e o máximo que você vai fazer é deixar o algoritmo um tanto quanto caótico, te oferecendo coisas que no final das contas não são de seu interesse real. E até porque quando as pessoas vão fazer esse tipo de fake, né, elas vão fazer de uma forma mais light. Ninguém que é, por exemplo, fechado com um movimento ideológico rígido vai se fingir de um adepto do movimento ideológico adversário. Ele vai fingir interesses assim mais inofensivos. Isso sim confunde o algoritmo, mas não vai tornar a sua situação melhor. Qual que é a defesa que eu recomendo para você evitar ser manipulado por algoritmos?
é a mesma de sempre, só tem uma resposta: pensamento livre, pensamento independente, pensamento fora de caixas, fora de bolhas, porque todo esse sistema de tentativa de manipulação de pensamento necessariamente funciona te categorizando em determinados blocos estanques de pensamento. Isso não é novidade nenhuma, não é? Isso é desde sempre na história da humanidade. Você tem que tentar agrupar, classificar as pessoas em determinados grupos distintos que já estão pré-definidos, e aí, de acordo com os presets, né, as configurações daquele grupo pré-definido, ela manipula qualquer pessoa que pertença àquele grupo. Então, se você faz parte de um grupo rígido pré-definido, já era, você já é manipulado. Essa questão não é que vão te manipular, você já está manipulado. Se você faz parte de uma vertente ideológica de ampla escala, padronizada, pensando direitinho, comprando tudo que está dentro daquele sistema, você já é um manipulado, porque até para você ter chegado na situação foi por manipulação. Então, quem pega um pacote ideológico completo, fechadinho, já era, já está controlado, já está sob controle, já está sendo manipulado há muito tempo, porque senão você nem estaria nesse grupo aí, viu? Você vai ser imune a essa manipulação quando você não se encaixa, quando o sistema não consegue te classificar de uma forma clara. Ou pelo menos, na melhor das hipóteses, vai se classificar no grupo dos inclassificáveis. Claro que algumas coisas vão ser direcionadas. Se você tem um determinado viés muito específico a respeito de uma política econômica, de uma doutrina tal, e o sistema pode detectar isso. E ele vai te enviar informações sobre aquilo. Só que aí isso te interessa. Você quer se aprofundar naquilo. Então, isso, de algum modo, tem que tomar um certo cuidado, porque também pode tentar promover uma manipulação ali dentro. Mas se você realmente tem interesse nisso, você vai ser capaz de detectar as manipulações. Então, essa é a questão mais importante de todas. Você ter um pensamento livre significa que você não vai ser fácil de categorizar dentro de um grupo rígido. Para ficar nos exemplos concretos, por exemplo, devido a vou votar no Lula. Que imediatamente, quando alguém ouve falar isso, já ativa? Existe uma grande probabilidade desse sujeito estar encaixado em um determinado grupo ideológico que tem um pensamento padronizado. Bom, então você vai votar no Lula, deve ser a favor do PT em geral, então dos outros políticos do PT, dos vieses, das questões político-econômicas, das pautas culturais, identitárias, tudo que o PT defende. Então o cara vai e joga naquele grupo certinho. E se é o seu caso, meus pêsames, já era. Você já está manipulado. Não há nada que você possa fazer para evitar isso. Agora, se você também, vou votar no Lula, mas eu sou totalmente contra determinadas políticas dele. Eu, sei lá, vou votar no Bolsonaro, mas eu não gosto disso, daquilo. Você, pelo menos, seleciona coisas. Não tem como. Nenhum sistema de classificação prevê uma quantidade infinita de classificações, senão a ideia de classes não faria nem sentido, né? Se você tivesse um perfil claro para cada indivíduo, você não precisava mais classificar, né? Você seria capaz de especificar cada um deles. Se classifica por quê? Para simplificar, porque é gente demais para você processar, então você tem que simplificar colocando em grupos, né? Desgraçadamente, a maioria das pessoas é facilmente classificável em grupos. Apesar de que nenhuma delas, praticamente nenhuma, é totalmente 100% de todos os elementos daquilo. Sempre tem uma coisinha que ela diverge, mas isso é irrelevante, porque ela vai concordar com a maior parte. E o que significa você ter um pensamento livre? Em primeiro lugar, bom, isso é meio que auto-evidente, né? Um sintoma muito claro disso é você não comprar pacote completo. Tipo, você se alinha a um determinado tipo de pensamento e simplesmente abraça tudo que eles fazem, tudo que eles propõem. É engraçado que quando você diz isso, a maioria das pessoas vai dizer, não, mas eu sou assim. Todo mundo pensa que é assim. Você vai pegar o sujeito mais roxo, mais tosco daquela ideologia que repete tudinho, mas ele vai achar que ele tem um pensamento independente também. Aí como é que você diferencia? Evidentemente é uma questão de grau, né? Se você tem uma reação excessivamente passional, por exemplo, para determinados conceitos que são lançados, você já corre um sério risco de você já ter esse seu pensamento muito pautado. Porque as pessoas às vezes desenvolvem reações aversivas, não a um sistema de pensamento em si, mas a simples palavra, a menção daquela coisa ali, que nem sempre é o que parece, frequentemente não é, inclusive. Isso é um indício. Outros indícios de você estar nessa... é você ter muito ódio direcionado contra determinadas figuras públicas, ou pessoas físicas, muitas vezes até pessoas jurídicas. Tome muito cuidado, porque isso torna você mais vulnerável. Veja só, ninguém é manipulado naquilo que você não acredita. Você é manipulado naquilo que você acredita. Ninguém vai chegar para um bolsonarista roxo e tentar passar a perna com ele, falando sobre informações sobre supostos crimes que Bolsonaro teria cometido. Não, ele vai, se souber que ele é um bolsonarista roxo, ele vai chegar lá, você sabia que o Lula fez isso, fez aquilo ali? Então, vem aqui que eu vou te mostrar a coisa. Aí ele manipula a pessoa.
É assim que funcionam até os golpes, né? Os vigaristas em geral, aqueles famosos golpes da praça que estão por aí. É sempre manipulando coisas que você já tem uma afinidade. É sempre indo na direção das suas crenças, das suas sensibilidades, às vezes até te elogiando, às vezes explorando o seu ego. Ninguém te manipula com base em coisas que você é oposto. Ele sempre te manipula dentro daquilo. Você é manipulado dentro de um sistema de pensamento específico. Se alguém vai te dar um golpe, ele vai dar um golpe explorando aquilo que você já está predisposto a acreditar. É isso que tem que ficar bastante claro. Sendo assim, o que é o principal pilar desse pensamento crítico, desse pensamento livre? Senso crítico, na verdade, eu ia dizer pensamento livre. Pensamento crítico. É você perceber que não tem nada que você possa confiar totalmente. Você pode ter uma afinidade maravilhosa, ter um autor que você acha absolutamente formidável, você ensina tudo que o cara faz, você acha o máximo, mas fique sempre com o pé atrás. Eu digo isso comigo também. Olha, eu tenho uma certa... Eu fico com medo quando eu vejo alguém muito empolgado com o que eu digo, acredito em tudo que eu digo, eu fico meio preocupado, porque eu começo a me sentir responsável por essa pessoa. Eu já tive uns casos meio problemáticos, né? Por isso que eu até prefiro que as pessoas ocasionalmente me desafiem um pouco. Isso é normal, acho que isso é o recomendável. Um grupo que tem um interesse em comum, ele vai ser mais saudável quando eles têm divergências pontuais e diferenças respeitosas, claro, né? Nada que inviabilize. Não podem ser tensões que inviabilizam qualquer forma de entendimento. Mas um grupo que tem lá a sua harmonia, está predominantemente acertado, está coeso, mas tem suas divergências internas, esse grupo é muito mais saudável do que aquele que pensa absolutamente igual. Isso é manada, isso é pensamento... Não dá nem para chamar de pensamento coletivo, é pensamento... É não pensamento, é você se deixar controlar por um sistema externo, que infelizmente parece ser o caso de uma quantidade muito grande de pessoas, não sei se é a maioria, mas é fácil você perceber isso, né? É fácil você observar isso e também desde que você tenha o cuidado de não se deixar enganar, porque muitas vezes você percebe isso como uma forma de afirmar sua superioridade. Então essas coisas têm que ser vistas com determinado cuidado também. A gente sempre cai em algumas armadilhas, eu caio em armadilhas ocasionalmente, outro dia eu também sou surpreendido por algumas coisas. Eu tenho vontade de me empolgar com determinadas coisas, com determinados movimentos, com determinadas pessoas. Todo mundo tem vontade de um dia receber um salvador, alguma coisa que, putz, finalmente um cara que vai resolver a parada, vamos lá apoiá-lo todo. Beleza, nós podemos fazer esses apoios, mas sempre de uma forma mediada. Você nunca cair, não se desenvolve um certo grau de fanatismo, né? O bolsonarismo é isso, o Bolsonaro desenvolveu esse fanatismo pela figura que qualquer coisa que ele diga, o sujeito diz amém e azar. Apesar que também é um pouco injusto você dizer isso para a figura em si, né? Porque de uma certa forma a própria pessoa que lidera, que tem esse grupo de apoio, ela acaba meio que ficando refém desse grupo. Ela já tem um certo medo de decepcionar esse grupo. Então, às vezes, até quando ela começa a pensar diferente, quando ela às vezes tem uma percepção diferente, ela prefere evitar dizer para não perder. Então tem uma certa reciprocidade, a ponto de chegar a situações onde, às vezes, o indivíduo fica totalmente refém daquela massa que ele conquistou. Mesmo que ele queira mudar, que ele queira colocar uma coisa diferenciada, ele sabe que isso vai custar, pode custar determinado apoio, né? Então tem essa reciprocidade. No final das contas, o que a gente percebe é que isso transcende muito o nível individual. E eles têm que ter muito cuidado, né? A pessoa tem sempre essa noção, principalmente liberal, né, de um indivíduo, não sei o que. Claro, tem que ter sempre esse investimento na sua afirmação da sua individualidade. Você percebe que os processos estão muito além disso, estão muito além de a opinião pessoal de alguém. Praticamente todos os sistemas de pensamento são largamente padronizados, são pensamentos coletivos liderados por determinados grupos e que no final das contas não é nem uma pessoa que está fazendo isso. Você pega um determinado grupo grande de pensadores, você acaba descobrindo que não tem nenhum deles que pense exatamente daquela forma, porque tem um sistema de pensamento fazendo tudo. O que eu estou querendo dizer é que no final das contas, os sistemas de pensamento, isso é a coisa mais incrível, eles transcendem não só os indivíduos, mas os próprios coletivos. De uma certa forma, eles se reificam, eles superveem a realidade e acabam se tornando coisas em si próprias, claro, baseadas no fenômeno humano, mas o grau de complexidade de determinadas mentalidades
é tal que elas acabam desenvolvendo um certo grau de autonomia própria. No final das contas, é quase como se elas fossem deuses. São seres imortais, abstratos, que transcendem as pessoas e morre toda aquela geração e aquele sistema de pensamento continua ali. E algumas pessoas vão encarnar aquele sistema, ele vai se perpetuando, vai ter modificações, sempre tem uma elasticidade, assim, isso é normal, mas existe uma continuidade que garante a identidade desse sistema de pensamento que vai transcendendo. É por isso que eu falo que a maior bobagem desse negócio é esse papo de lata de lixo da história. Não existe isso. Todos os sistemas de pensamento estão aí, vão continuar por aí. Alguns vão ficar comedidos no determinado tempo, alguns vão sair de moda, mas em algum momento eles voltam. Essas entidades são imortais, são como se fossem deuses. Podem estar durante um tempo escondidos, aprisionados, mas daqui a pouco eles saem e estão sempre por aí. E nós estamos aqui meio que os adorando, lhes dando forças, os seguindo, morrendo por eles, matando por eles. Ou não, mas estão lá. Se você está totalmente amarrado em sistemas de pensamento muito bem definidos, você já está sob controle manipulatório, isso é inevitável, e sempre teve. A única forma de você se livrar da possibilidade, ou pelo menos minimizar a possibilidade de você ser manipulado de uma forma assim mais escancarada, né, daquelas que realmente vão determinar o modo como você pensa, é você ter um modo de pensamento que desafia qualquer classificação. Por isso, fugir desses rodadas à esquerda, à direita, o conservadorismo, o progressismo, o liberalismo, até cuidado, até as oposições ao antiliberalismo, o antiprogressismo, o antifeminismo, porque tudo isso tende a criar determinados grupos. Não que você não possa assumir determinados rótulos, eu mesmo faço isso o tempo todo. Mas veja só, esse rótulo, você pode abraçar, essa linha de pensamento, nunca pode te definir. Sabe? Você tem que estar sempre além disso. Uma forma fácil de você fazer isso é você pegar, eu sou um antifeminista, revolucionário, progressista. Conservador de esquerda. Você desnorteia os seus interlocutores, as pessoas que tentam te classificar. Inclusive os algoritmos que vão tentar te classificar. Ele não vai conseguir te encaixar num grupo coeso, e aí a capacidade dele de te manipular por qualquer tipo de seleção de informação vai despencar. Então é o que eu dou. O grande desafio é que, infelizmente, a maioria das pessoas pensa que é assim, e quando não é. Muitas pessoas que acham que tem pensamento livre, mas por uma incrível coincidência é exatamente igual a toda aquela linha de pensamento de um grande movimento intelectual que tem por aí. E é isso que tem que você ficar de olho. Mas basicamente é isso. Eu sou Marcos Valério XR no dia 29 de setembro de 2022. Obrigado por sua atenção.